Graças a Deus. Lugar aonde eu sempre me refugiei diante de Deus. Pé de café, pra cima tudo, tem rua que sobe, vai lá em cima no topo do monte. Aqui é um dos montes aonde eu sempre me refugiei diante de Deus. Ali embaixo está o bairro dos Campos, onde nós temos a nossa casa. E eu quero aqui estar fazendo a meditação na palavra. Tomara que a internet não caia, porque o sinal está muito ruim aqui em cima. Mas por misericórdia de Deus, vamos lá. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz deste pique desta pandemia, onde que por resultado a Bíblia tem nos colocado de uma forma ou outra as pessoas numa igualdade só. Até os mais ricos, aqueles que têm aí os seus dinheiros, que possuem as suas riquezas, eles estão tanto quanto temerosos a respeito daquilo que está acontecendo com o mundo. Bruno, meu sobrinho, a irmã Libes, Pai do Senhor para vocês. Aí, Bruno, ó, dá uma olhada aí, ó. Lugar bonito. Loteamento ali embaixo. Pra cima de casa. Então, nós estamos aí a um choque de realidade. Choque esse que da qual a Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. O que é fazer acepção de pessoas? É escolher quem é melhor ou quem é pior, quem é mais bonito, quem é mais feio, quem é rico, quem é pobre, branco, negro, a sua religião, o que ele tem feito ou não tem feito. Deus não faz esses tipos de pergunta para as pessoas. Porque Deus é Deus, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas e Ele simplesmente não vê como o homem o vê. Então, baseado nas Sagradas Escrituras, nós estamos hoje diante de Deus, a humanidade, em um mesmo patamar. É aquele velho ditado, se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Ou seja, não há meios de escapatórias, segundo alguns estudiosos, para que as pessoas possam aí passarem por esse período em sua tranquilidade. Mas eu quero te alertar você de que a própria palavra de Deus nos dá a autoridade para fazermos esse tipo de reflexão. Porque a Bíblia diz, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o não justo, entre os que servem a Deus e aqueles que não servem. Em inúmeras passagens nas Sagradas Escrituras, Deus ele sempre fez com que o seu povo sobressaíssem aos seus inimigos ao redor. Inimigos esses das quais Deus os tinha naquela época por motivos em que eles invadiam, eles faziam o que quiseram, eles simplesmente não tinham uma direção de Deus para realizar certo tipo de coisas, mas pela sua vida, pela forma com que eles viviam, eles vinham e massacravam o povo de Deus, que eram os israelitas naquela época. Então, nos dias de hoje, o próprio Jesus Cristo, a Bíblia diz que quando um jovem chamado Saulo de Tarso intentou contra a própria igreja de Cristo,
O próprio Cristo desceu e veio ter com ele, conversar com ele. E conversando com Saulo de Tarso, a própria Sagradas Escrituras aponta e diz que ele, ao deparar com Jesus Cristo, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí Jesus responde: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Ou seja, ele era o próprio Jesus a qual Saulo de Tarso estava perseguindo naquela época, que era a Igreja de Cristo. Mas o que eu quero com essa finalidade é dizer que Deus está no controle de tudo. Porém, a palavra de Deus ela vai ter que se cumprir. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras ela vai ter que acontecer. E quando nós nos deparamos com essa pandemia aí, existem cristãos das quais, segundo a lei humana, nós temos que estarmos de acordo com o que eles pedem. Normas regulamentadoras aí de higiene, por exemplo, o espaço pela qual eles pedem que as pessoas ficam uma da outra e coisas desse tipo. Porém, essas limitações elas não podem fazer com que a igreja pare, porque a igreja ela é um organismo vivo. Sendo um organismo vivo, se a igreja parar, o mundo inteiro para, irmãos. Não há quem possa fazer mais nada em prol da humanidade se a igreja, que é hoje a Igreja de Cristo, parar. Não há quem possa realizar nada, nenhum feito, nenhum tipo de atitude em prol dos habitantes dessa terra. E isso foi dado à igreja. Porque quando Jesus ele é assunto ao céu, ele vai dizer para os seus discípulos: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, quando Jesus Cristo ele é assunto ao céu, ele deu a ordem para que eles pudessem ficar em Jerusalém, até que eles pudessem serem revestidos. E uma vez revestido, deveriam eles sair para pregar a palavra de Deus, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Só que houve naquela época em que os discípulos, depois da descida do Espírito Santo, eles ficaram ali praticamente parados, atônicos, ficaram perplexos diante da realidade do que eles estavam vivendo. Então Deus envia o que? Perseguição. E através da perseguição eles foram dispersos. E dispersos por uma vez o Evangelho chegou até mim e até você. Existe o lado ruim disso que está acontecendo? Sim, existe. Se você parar para pensar, daqui uns dias a economia mundial ela vai dar aí um ponto aí em que nós iremos sofrer uma grande recessão. Se as pessoas já não começarem a voltar aos seus hábitos normais, como por exemplo, aonde se há agricultura tem que voltar de novo, aonde há os seus comércios, as pessoas terão que voltar à sua rotina, acreditando e crendo de que Deus é poderoso para poder os livrar dessa má situação. Até aqueles que não acreditavam em Deus, através dessa pandemia, Deus o colocou de total igualdade para que as pessoas possam compreender que Deus está no controle de tudo. Só que isto ainda não é o fim. À medida de que a volta de Cristo se aproxima, essas coisas, esses fatos irão se intensificar. Só que nós como igreja, aparentemente nós olhamos para nós e não vemos nenhum tipo de sinal. Mas nós temos um sinal, um selo. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, ele diz assim: a quem vós estáis, depois de que ouviste o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da redenção. Então nós temos um selo, e esse selo chama-se Espírito Santo. Nos dias maus, este selo fez com que inúmeras pessoas foram guardadas no dia da sua adversidade. Por que não falar dos israelitas?
A Bíblia diz que Deus ele enviou Moisés até o rei do Egito. Só que Deus endureceu o coração do rei do Egito de tal forma para que ele não libertasse os israelitas da escravidão do Egito. Por não libertá-los, Deus então ele vai enviar 10 tipos de pragas. E a última seria a que iria de fato devastar a vida de Faraó. Por quê? Porque haveria de levar o seu filho, que seria o seu sucessor no trono. Então a Bíblia diz que Deus ele vai dar um selo. Este selo qual era? Era de que eles deveriam matar um cordeiro e através desse animal pegar o seu sangue e aspergir sobre as portas dos umbrais, sobre os umbrais das portas de suas casas, aonde eles moravam. Porque quando desse meia-noite o anjo da morte haveria de passar. E quando esse anjo da morte passasse, a Bíblia diz que passando o anjo da morte, aonde não havia o selo da proteção que era ali tipificada pelo sangue, haveria mortandade. Eu quero crer que até aqueles que eram dos israelitas que não acreditavam de que Deus poderia fazer isso, não passaram. Mas a Bíblia diz que houve-se meia-noite um grito, as pessoas começaram a gritar. Por quê? Porque o anjo estava passando. E sobre as casas que estavam o sangue, ele passou por cima e nenhuma praga chegou até a tua casa. Então, amados em Cristo, nós como igreja, como organismo vivo, igreja eu não falo praga de igreja, os irmãos sabem que eu nunca fiz distinção a respeito de placas de igreja. Quando eu falo de igreja, eu não falo sobre vestiduras, porque isso aqui também não vai levar você ao céu, pelo contrário, só vai te cobrir a sua nudez até o cemitério, e ali dentro da tumba ela vai apodrecer junto com o seu corpo. Então, quando eu falo de igreja, mas sim acreditar e crer de que Deus possa, pela sua infinita misericórdia, estar aí salvando todas essas igrejas que estão sendo abertas. Haja visto de que existe uma grande diferença entre aqueles que são rebeldes, que se rebeliaram em sua igreja por não aceitar um tipo de liderança, por exemplo, por não aceitar uma condição imposta por sua igreja. Eles se rebeliaram e saíram e abriram seus trabalhos. Aí eu te pergunto para você, será que Deus está nesses lugares aonde a rebelião opera? Eu creio que não. Porque o próprio Samuel disse nas Sagradas Escrituras que a feitiçaria ela é considerada como pecado de rebelião. Ou seja, quem se rebelia é tido como uma pessoa feiticeira. Ou seja, então existem coisas das quais as pessoas pensam estarem protegidas diante de Deus, mas não estão. Mas eu quero te dizer para você que é fiel a Deus, que serve a Deus, que busca a Deus, que ainda acredita que Deus está ainda no controle de tudo. Deus está guardando a sua vida. Não existe praga nem mortandade. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos os ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que debocham da nossa fé, que brincam, que não creem, que não acreditam, que quando nós falamos para ele que, por exemplo, que certos tipos de práticas os levarão ao inferno, e eles não querem de maneira alguma deixar essas práticas para servirem a Deus, querem viver na promiscuidade, vivendo uma vida longe e afastada de Deus. E com vazio dentro do coração, em que elas próprias não sabem fazer com que o mesmo seja fechado. Só existe uma maneira, é deixando Jesus Cristo entrar dentro do coração do ser humano. Quando Jesus Cristo entra dentro do nosso coração, nós passamos então a sermos protegidos pelo Espírito Santo. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está diante da minha frente aqui, ó. Esta árvore. As minhas maiores batalhas espirituais que eu já tive na minha vida foram travadas debaixo dessa árvore. Aqui eu orei muitas vezes sozinho, vinha para este monte orar. E quando eu descia daqui para ali embaixo, onde que tá aquelas casinhas ali, minha casa fica ali perto ali. Eu já tinha as respostas que eu tinha pedido para Deus aqui em cima. Ou seja, os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa nos ouvir. E nem as suas mãos não estão encolhidas para que não nos possa abençoar. Mas são que os nossos pecados que fazem divisão entre nós e Deus. São as nossas iniquidades que fazem divisão entre nós e Deus. E se nós atentarmos para tal situação, por exemplo, aquilo que está diante de nós, nós ficamos desesperados. Por quê? Porque nós estamos vendo de que existe uma grande influência maligna por detrás de tudo isso. Pense você aí que tem aí, eu tô com os meus 38 anos de idade. As pessoas de 60 anos para cá, por exemplo, eu acredito que nunca na vida eles tiveram a oportunidade de verem algo igual ou semelhante ao que está acontecendo nos dias de hoje. Nunca se passou por isso. E quando eu falo em um cenário mundial, se você parar para ler as Sagradas Escrituras, você vai chegar ao consenso de que o inimigo está por detrás disso aí de uma forma sorrateira, de uma forma tranquila, só observando o que de fato as pessoas estão fazendo. E nós, como os cristãos, em sua maioria das vezes, estamos aí em sua quarentena dentro das nossas casas. E em sua maioria das vezes nós não estamos fazendo nada. Estamos diante dos nossos telefones, estamos diante de tudo, menos diante de Deus. Aí eu te pergunto para você, mas irmão Rodrigo, será que de fato nós estamos vivendo aí os últimos dias da igreja na face da terra? Eu posso te dizer para você que nós estamos entrando no princípio das dores. O que é princípio das dores? A Elisa está aí. Elisa, paz do Senhor, filha da Ciele. Você seria um exemplo muito bom a ser dado, Elisa. Por exemplo, quem conhece a Elisa aí de Passa Quatro sabe que ela está grávida. Como que se compara o princípio das dores? É uma analogia bíblica feita por Jesus. Por exemplo, a mulher, quando ela está grávida, quando vai chegar os 9 meses dela, já próximo a dar à luz, ao tempo de que o neném está para nascer, essas dores e essas contrações elas irão aumentar, até que a criança nasça. Isso sim é o princípio das dores. Ou seja, nós estamos vivenciando isso. Ao passo de que Jesus Cristo venha nas nuvens nos arrebatar para morar com Ele, essas coisas que estão acontecendo hoje tornar-se-ão mais e mais e mais constante. Isso que a tipologia bíblica fala sobre princípio das dores. Ou seja, ao passo de que Jesus vem nas nuvens buscar a sua igreja, as dores irão aumentar. Essas dificuldades que nós estamos vendo acontecendo pelo mundo aí afora, irão se propagar. Mas, irmão Rodrigo, terá pessoas que são crentes, que servem a Deus, que irão perder a sua vida? Sim, vai ter muitas pessoas que irão perder a sua vida. Só de que Jesus Cristo deixou bem claro nas Sagradas Escrituras: aquele que perde a sua vida aqui, achá-la-á. Ou seja, a perspectiva de um homem, de uma mulher de Deus, não é este mundo.
Este mundo nós vivemos apenas por passagem. O homem, eu sempre digo esse versículo, Salmo 90, versículo 10, que o homem na sua força ele chega aos 70 e 80 anos, o que passa disso é cansaço e enfado, e logo termina o seu tempo e voamos. Ou seja, há um tempo determinado para a minha vida, para a sua vida nessa terra, e um dia ele vai se findar. E a diferença é para onde iremos nós? Foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Jesus ele vai dar um sermão ali que vai machucar as pessoas que estavam ao seu redor. Simplesmente por quê? Porque as pessoas queriam beber e comer às custas de Jesus. Aí Jesus Cristo vai dizer para ele, aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí eles disseram uns para os outros, nossa, duro é esse discurso, e foram saindo de um a um. Só ficou os discípulos com Jesus. Aí Jesus ele vira para os discípulos e fala para eles, vocês também não quereis ir? Aí os discípulos, que foi Pedro que se levantou na hora e disse para Jesus, Jesus, para onde iremos nós? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós neste momento, irmãos? O refúgio é Jesus. Só temos um lugar de refúgio, que é estarmos na presença de Jesus. Hoje eu estava aqui na casa da minha sogra, daqui a pouquinho estarei retornando para a cidade de Passa Quatro. E eu estou aqui fazendo a oração já, agradecendo a Deus, porque nós viemos por uma causa dolorida, que foi a morte da tia da minha esposa. Morreu sexta-feira, foi sepultado na própria sexta-feira mesmo à tarde, com basicamente umas 12 pessoas no seu enterro. Aí eu pergunto para você, se de fato vale a pena o esforço que você tem para adquirir as coisas terrenas. Ah, irmão Rodrigo, você está dizendo que eu devo ficar de braços cruzados dentro da minha casa sem fazer nada? Não, de forma alguma. Tudo que está diante de você que você possa fazer, faça. E faça com alegria. E se possível for, faça olhando aqueles que estão ao seu redor. Por quê? Porque no dia da adversidade você estará escondido debaixo das asas do Altíssimo. Jesus ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar-te como uma galinha junta seus pintainhos debaixo das suas asas e vós não quiseste. Eles que não quiseram, mas Deus sempre esteve com seus braços abertos, pronto para poder ajudar. Mas eles não quiseram. E hoje então Deus deixou aí a humanidade em um cenário em que eles terão que escolher. Escolher o quê? Sair para enfrentar essa pandemia ou estar dentro de casa e viver uma recessão e passar necessidades. Necessidades por quê? Porque irá faltar alimento nas prateleiras. Se o homem do campo não trabalhar, se aqueles que estão aí no supermercado não trabalharem, por exemplo, na cidade de Passa Quatro, eu estava aí agora, recentemente, até semana passada, a parte da hotelaria fechou praticamente tudo, liberou o povo tudo de férias coletiva. Imagine você, numa cidade aí, eu não sei, talvez 15 mil habitantes que tem lá, até diante da cidade de Olímpio Noronha, é uma cidade ótima para emprego. Só que colocou todo mundo na mesma situação, em que as cidades que não puderem proporcionar nada para ninguém, estão da mesma forma em que aquelas que poderiam proporcionar, porque tudo está fechado. Aí eu te falo para você dela, da minha, basicamente, tia, lutou a vida inteira. E eu vou falar para você, se existe pessoa que sofreu, o que eu conheci foi ela. Não por ver, mas sim pelo ouvir falar da minha sogra. Pessoa que sofreu demais na vida. Sofreu para adquirir aquilo que ela teve aqui. E chegar no final da vida, sabe o que ela teve que fazer? Doar para uma sobrinha a casinha que ela conquistou. Eu creio que teve dias em que ela necessitava comer um pão,
talvez comer uma carne que ela queria, talvez passear com algum ente querido, ela não fez. Por quê? Porque colocou os seus olhos naquilo que é terreno. Ou seja, eu quero te convidar para esse choque de realidade. Se você hoje tem aí um lar para morar, tem um emprego para gozar, tem uma família para poder estar junto com você, fique feliz, contente com isso. E principalmente se você já tem saúde, alegre-se. Sabe por quê? Porque existem pessoas que hoje, como nós, estamos enfrentando essa pandemia, será liberado aí uma certa quantia. Isso aí, se você colocar ao ponto, ao pé da letra, é coisa supérflua. É 3 meses. Nós não sabemos o que irá acontecer daqui um dia. Imagine daqui 3 meses. Então, irmãos, nós não temos que colocar os nossos olhos nessas coisas, não. Temos que colocar os nossos olhos em Cristo e saber que Ele está no controle. E se isso viesse tão somente para uma localidade, eu poderia dizer que Deus talvez estaria com os seus olhos fitos naquele lugar tentando mostrar alguma coisa, mas isso foi mundial. Ele afetou o globo terrestre. Então, o que eu quero com isso dizer para vocês? Que é tempo em que nós devemos nos despertar. Quando eu digo despertar, não é estar 24 horas dentro de uma igreja, não. Não, isso também não é. É nos despertarmos para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos vai dar as orientações em que nós devemos nos prevenir para as coisas futuras. Por exemplo, houve uma passagem bíblica também a respeito do sinal. Vou falar um pouquinho dela para você. Raabe. Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó. Jericó naquela época era uma cidade fortaleza. Era uma cidade onde os muros dela, que rodeava a cidade, eles tinham, se eu não me engano, 9 metros ou 12 metros de largura. Tantos metros de altura, e ele percorria a cidade inteira, cercando a cidade. Ninguém entrava e ninguém saía. Então Deus envia espias, que era das nações dos israelitas, para ver como era Jericó, porque Jericó estava na frente da terra em que eles deveriam conquistar, que era a Canaã. Quando eles saem do Egito, depois da praga que Deus enviou e matou todos os primogênitos sobre aqueles que foram desobedientes, que não colocaram um sinal nos umbrais e das portas das suas casas. Então, nessa época, a Bíblia diz então que a Raabe vai falar para os espias: dai-me um sinal seguro de que quando vocês vierem para conquistar a cidade, nós não iremos perecer com ela. Então, o sinal seguro que eles fizeram é que ela deveria amarrar na janela da sua casa um pequeno cordão de escarlate. O que era cordão de escarlate? Era como se fosse uma gravata na cor escarlate. Deveria amarrar lá, porque quando os israelitas entrassem para destruir Jericó, a família dela seria poupada. Então, amados em Cristo, só existe uma forma de eu e de você sermos protegidos por Deus. É sermos obedientes às Sagradas Escrituras. E nem sempre sendo obediente às Sagradas Escrituras, você estará sendo obediente ao seu pastor, ao seu líder, àquele que está à frente de você. Nem sempre. Porque em sua maioria das vezes, ele como nós somos pessoas humanas. E nós estamos, em sua maioria das vezes, muito próximo a errar. A darmos passos incertos e inseguros em sua maioria das vezes. Mas aquele que medita na palavra de Deus, que busca refúgio nas Sagradas Escrituras, este sim pode acreditar e acreditar severamente de que Deus está no controle de tudo. Princípio das dores. A Bíblia no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, lá no capítulo 24, assim bem como o Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Lucas, a Bíblia vai dizer a respeito de algumas coisas que nós deveríamos nos antecipar e lermos, meditarmos e sabermos que nós estamos vivendo no princípio das dores. Quais são estes? Primeiro,
A Bíblia diz que o amor do ser humano haveria de se esfriar. Se você olhar hoje por aí afora, no mundo em que nós estamos vivendo, você vai chegar à conclusão de que o ser humano ele tem mais amor a um animal do que a um ser humano, ou seja, a uma pessoa, a alguém ente querido que ele tem. E isso faz com que o coração de Deus se desagrade. Por quê? Porque nós colocamos, Pai do Senhor, Pastor Júlio, Deus abençoe vocês, Andressa, a cada um que está aí em nome de Jesus. E faz com que nós tiramos os nossos olhos daquilo em que nós de fato deveremos estar aí proporcionando uma vida melhor e dando uma vida como se fosse uma vida de gente para certos tipos de animais. E isso de fato não agrada o coração de Deus. Ah, irmão Rodrigo, você acha que Deus ele criou os animais para ficar? Não, uma coisa é você cuidar, uma coisa, benção tia, uma coisa é você cuidar, uma coisa é você ter zelo, outra coisa é você colocar o seu coração naquilo em que Deus não quer. O que é colocar o coração naquilo que você não quer? É fazer do seu carro melhor do que a sua família. A sua casa, ela ter uma prioridade maior do que Deus na sua vida. Então, tudo que nós temos, que Deus nos deu, é para que nós venhamos usufruir neste mundo. Por quê? Porque quando você morrer, você não terá ali um segundo caixão para poder colocar todas as riquezas que você adquiriu neste mundo. Não, pelo contrário, as riquezas que nós constituímos neste mundo, elas são feitas de formas invisíveis, sem ser trocado trombeta, sem que os olhos humanos vejam. Não precisa ninguém saber que eu estou ajudando A, B, C e D para que eu venha adquirir diante de Deus a minha recompensa. Porque quem assim o faz já recebeu diante dos homens. Então naquele dia lá diante de Deus não haverá galardão por esse motivo. Por quê? Porque tocou trombeta diante da sociedade, todo mundo soube o que a pessoa fez. E isso de fato não agrada o coração de Deus. Por isso que quando Jesus ele está diante daquele gasofilácio, aonde as pessoas estavam colocando a sua moeda, ele observa e vê uma viúva. E quando ele vê uma viúva colocando uma única moeda ali, ele vai fazer a pergunta para os discípulos: quem deu mais, esta ou aqueles que estavam dando? Aí eles, olhando pelo olho natural, como todo ser humano vê, vendo que eles estavam colocando as suas riquezas no gasofilácio, eles chegaram à conclusão: quem deu mais? É lógico, foi aqueles que deram aí tantos mil, tantos milhares, não sei, quem deu aí mais aí foi eles. De uma forma ou outra eles pensaram radicalmente dessa forma. Aí Jesus ele vem e quebra o protocolo dizendo para eles: de maneira alguma. Eles deram aquilo que estavam lhes sobejando, que estava sobrando em suas mesas. Porém, essa viúva que entrou aqui e colocou essa moeda, ela deu tudo o que ela tinha. Irmão, e todos aqueles que depositam aos pés de Jesus tudo aquilo que de fato ele tem, uma hora ele recebe. Não existe nas Sagradas Escrituras um fato em que o próprio Jesus Cristo deixou narrado, dizendo que a história dessa mulher deveria ser colocado para que eles lembrassem da sua ação. Qual foi esse? Foi a ação daquela mulher que ela invade a reunião importante. A reunião estava sendo feita na casa de Pedro. E Jesus Cristo, diante da reunião, estava diante dele fariseus, escribas, doutores da lei, e Jesus Cristo está ali. E sabendo aquela mulher que Jesus Cristo estava ali, sendo ela pecadora, ela vai invadir a reunião. E quando ela invade a reunião, ela invade com propósito. O propósito dela é que ela trazia consigo um vaso de alabastro, com um azeite de um nardo puro. E quando ela invade, ela tem o lugar certo, a pessoa certa, e o momento certo. Ela vai de fato aos pés de Jesus.
E quando ela vai aos pés de Jesus Cristo, ela quebra, ela molha os pés de Jesus e com as suas lágrimas e com os seus cabelos ela começa a enxugar. Aí automaticamente aquele que gostava do dinheiro como Judas, o Iscariotes, ele disse, nossa, que tanto desperdício, não poderia pegar esse nardo e vender e dar-se aos pobres? Mas a própria palavra de Deus diz que a intenção de Judas não era dar aos pobres, é porque ele era ladrão e salteador. E ele trazia consigo o quê? O cofre. Ele trazia consigo o quê? Aquilo que nós chamamos de administração da parte do dinheiro, das finanças da igreja aonde Jesus presidia. Essa era a intenção de Judas Iscariotes. Então, sendo Jesus Deus, ele automaticamente viu a intenção do coração de cada um daqueles que estavam assentados à mesa. Então ele levanta, e quando ele levanta, ele diz, Pedro, entrei em tua casa e tu não me deste água para lavar os meus pés. Lavar os pés era um costume dos judeus ao entrar na casa de alguém. Aí Jesus ele vai cobrar eles de uma série de fatores em que Pedro não fez. Mas Jesus não estava usando para criticar a Pedro, se bem que Pedro errou de uma forma ou de outra. Porque esse é o ponto-chave em que nós erramos. Por quê? Porque nós estamos ao lado de Jesus e pensamos que, em sua maioria das vezes, por Jesus ser o nosso amigo, ele não vai requerer algumas coisas das nossas vidas. E nós erramos neste ponto. Porque uma coisa é sermos amigos e outra coisa é correlacionar aquilo que é de fato de direito a Deus. Então Jesus, ele de uma forma ou de outra, ele vai cobrar de Pedro, mas lançando para aqueles que estavam à mesa. Porque o escriba, na mesma hora, na sua mente, ele razoou, dizendo assim, se esse de fato fosse filho de Deus, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Irmãos, Jesus ele foi enviado para isso, para os pecadores. Houve uma época nas Sagradas Escrituras que Jesus ele conta uma parábola. Parábola essa de que um homem ele haveria de dar aí um grande banquete. E este banquete, então, ele envia, ele mesmo ele vai convidar 3 tipos de pessoas. E quando ele convida esses 3 tipos de pessoas, naquele exato momento, as pessoas alegres, eu vou. Quando estiver preparado, pode mandar avisar que nós estaremos na sua ceia. Fechou? Fechou. Então, passaram-se o tempo. E como se passaram o tempo, as coisas sobrevieram, as dificuldades sobrevieram, alguns adquiriram riqueza. Então, são fatores que sobrevirão sobre as nossas vidas, porque uma coisa é nós aceitarmos a Cristo hoje, outra coisa é estarmos com Cristo daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Isto que é a diferença. Porque de nada vale você aceitar hoje e amanhã estar aí, vivendo uma vida de promiscuidade, longe da verdade das Sagradas Escrituras. Longe de Deus. E querer que quando Jesus volte você esteja lá com Ele. De fato você não vai estar. Porque a Bíblia dá a razão e ela mostra de que existe diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. E existe distinção de lugar para aqueles que irão para o inferno e para aqueles que irão para o céu. Tudo está escrito na Bíblia. Não precisa de orientação de homem para que você possa abrir a sua mente e falar assim, nossa, de fato aquela pessoa falou a verdade. Não. Se você pedir para o Espírito Santo discernimento e ler a palavra de Deus, você vai chegar à conclusão e ver que de fato existe pontos na sua vida que é necessário um certo tipo de conserto. Porque se Jesus Cristo voltar para você individualmente ou coletivamente, como será no arrebatamento, você não subirá para o céu. Então a Bíblia vai dizer, naquele dado momento, em que Jesus Cristo, ele contando essa parábola, de que
Tá vindo o trator aqui, irmão. Na hora que ele for passar, eu vou parar porque vai fazer o barulho bem alto. Estou aqui no monte aqui. Aí nessa parábola ele vai convidar. Aí as pessoas então, elas disseram que iriam, de fato, para a sua grande ceia que estava preparada. Mas como eu disse para vocês, existe um fator muito determinante, que é o fator tempo. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar-se do que se plantou. O povo está plantando aqui, irmãos, aí que você vê. Plantando soja. Então, chegou o dia. Ele mandou seu servo convidar as pessoas para a ceia, porque a ceia estava preparada. E quando ele chegou na casa de um, a Bíblia diz que ele falou assim: olha, eu comprei um pedaço de terra e preciso ir experimentá-lo. Aí ele disse: vai lá e diga para o seu senhor que ele me tenha por escusado, que eu não irei participar da ceia dele. Tudo bem. Aí ele foi até o outro havia comprado uma junta de bois e ele ia arar a terra. Ele pegou assim: vai arar a terra? Ah, vou arar a terra, não tem como eu ir neste momento porque estarei muito ocupado também. Aí de repente o outro chega, apresenta para ele e fala assim: olha, eu acabei de casar, eu contraí um matrimônio agorinha, não posso ir, haja por me escusado. Então esses três que de fato na hora disseram que iriam, eles não foram. Então o Senhor da ceia, para que não houvesse desperdício daquilo que já estava tudo preparado, ele disse: saia para os valados, para os becos e ruas, procurai as pessoas, cegos, mudos, aleijados, e forçai-vos a vir à minha ceia. E a Bíblia diz que eles foram e que ainda havia lugar na mesa. Ou seja, ainda existe lugar preparado na mesa. Porque essa mesa, ela é uma mesa infinita. Ela é uma mesa em que a comida nunca mais se acabará. É um lugar onde o choro nunca mais adentrará. É um lugar onde a tristeza que perdura muitas vezes no nosso coração por perdermos alguma coisa ou por não conseguirmos alguma coisa, lá não existirá. Esse lugar se chama-se paraíso, céu. É um lugar onde Jesus foi. Ele disse: se eu for, eu voltarei outra vez, para que aonde eu esteja, vós podeis estar também. Vários fatores que Jesus Cristo disse: fome, pestes, terremotos. São coisas que nos últimos dias hoje, pelos veículos de comunicação, aí você pode ver que tem se intensificado de uma forma radicalmente. E isso, irmãos, é princípio de dores. Então é um alerta de Jesus Cristo para a igreja, dizendo: eu estou voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. É momento de nós nos prepararmos para as bodas do Cordeiro. A parábola das 10 virgens narra a história das 5 loucas e 5 prudentes. 5 que tinham azeite e 5 que não tinham. Porém, a Bíblia diz que todas tosquenejaram e adormeceram. Ou seja, de uma forma ou de outra, as que tinham azeite e as que não tinham, nos últimos dias, elas estavam como que dormindo. Para que existiu isso aí no cenário mundial? Para um grande despertamento. Por isso que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Só existe um meio de que a terra possa ser sarada, é quando uma nação se coloca diante de Deus. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não a senhora.
Quando Deus, que é Jesus Cristo, é o Senhor, feliz é esta nação. Esses dias eu disse aqui, eu falei, vocês que têm Bíblia na casa, leia em Atos dos Apóstolos. Encontre lá a história em que Paulo entra em Atenas. O que estava acontecendo em Atenas, irmão Rodrigo? Idolatria. Mas o que houve de pior em Atenas? Uma epidemia. Epidemia significa mortandades de uma forma catastrófica em uma localidade só. O que é pandemia? Pandemia é generalizada, é mundial. Então, lá em Atenas houve uma época que houve uma epidemia. E o apóstolo Paulo, ele vai entrar em Atenas para pregar a palavra de Deus, esse evangelho que nós pregamos hoje, depois dele se converter a Cristo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele vai entrar. E os atenienses, que eram os moradores de Atenas, vai levar ele ao Areópago. O Areópago era o lugar onde se cultivava, que tinha a prática de cultuar deuses estranhos, feitos por mãos humanas, feitos de barro. Onde a Bíblia diz que não fala, não ouve, não respiram, tem olhos e não veem, tem mãos e não apalpam. De nada serve, só para ocupar espaço dentro da sua casa. Mas a Bíblia diz que de fato o apóstolo Paulo ele entra diante do Areópago, mas ele, com a sua infinita sabedoria, através do Espírito Santo, ele começa a observar. E segundo os estudiosos, havia em Atenas mais de 30 mil deuses catalogados. Dizem que se você andasse pelas ruas de Atenas, era mais fácil você encontrar uma divindade feita por mãos de homens do que uma pessoa andando pelas ruas de Atenas. Isso os estudiosos dizem. Então, a Bíblia diz que ele vai entrar no Areópago. E quando ele entra no Areópago com os atenienses, que eram aquelas pessoas voltadas à idolatria, ele fica quieto, ele só observa. Ele vai andando e vai observando os deuses, olhando, por exemplo, assim, Poseidon, os deuses da mitologia aí, que tinha naquela época. Ele começa a ver outros deuses que tinha. Ele vai observando e vendo esses deuses que estavam lá. Até que ele se depara com uma realidade. E essa realidade ela traz por trás uma grande história. Ele vai olhar e vai ver um altar. O altar seria como se fosse um lugar de pedra. E por baixo deste altar tinha uma gravura. Porque todos os deuses catalogados tinham seus nomes. Eles tinham lá as suas orientações para qual motivo que eles serviam. Para que eles realizavam. Só que Atenas viveu uma época de epidemia. E nenhum daqueles deuses que estavam lá catalogados pôde fazer nada para os atenienses. A Bíblia, a história diz de que eles começaram a amontoar corpos e corpos e corpos e corpos de pessoas e eles não chegavam à conclusão de como fazer parar aquela epidemia. Então, diz que um dos sacerdotes levianos daquela época, eles deram instruções a respeito de um homem chamado Epidêmenes. E este Epidêmenes poderia trazer para ele talvez a solução do problema. O que ele vai fazer então, Epidêmenes? Epidêmenes ele vai pedir pedreiro, alguns tijolos e vai pedir ovelhas. A finalidade era o quê? Construir um altar e as ovelhas para que elas pudessem serem sacrificadas. Mas só que as ovelhas queria demonstrar qual seria a ovelha que Deus receberia em sacrifício, para que Deus pudesse extirpar esta mortandade que estava assolando os atenienses. Então ele vai soltar todas as ovelhas. E as ovelhas que estavam diante do campo, bem verdinho, estava bonitinho assim, aquela que não quisesse comer e se deitasse,
essa seria a ovelha que haveria de ser oferecida em expiação, para que Deus pudesse extinguir a mortandade que estava acontecendo entre os atenienses. Então Epidemes assim o faz, e ele vai e sacrifica então aquele animal. Quando ele sacrifica aquele animal, a mortandade ela é de imediato estancada. As pessoas voltaram a ter paz, voltaram a ter sossego. Só que não poderia passar em branco essa situação. Epidêmenes, ele não sabia o nome do Deus que ele servia. Como nós não sabemos o nome do Deus em que nós servimos. Por exemplo, você pode chamar ele de Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Shalom, Tissequenô. Você pode chamar ele de Jeová Nissi. Você pode chamar ele de vários dos nomes. Mas o verdadeiro nome dele é Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então, a Bíblia diz que ele não sabia qual nome deveria ser dado a este Deus que estancou a epidemia em Atenas. O que ele faz? Ele vai fazer a seguinte coisa, vai dizer para ele, coloca a seguinte gravura, ao Deus desconhecido. Então, quando o apóstolo Paulo ele está andando diante do aerópago, ele encontrou o altar. E este altar trazia embaixo essa gravura, ao Deus desconhecido. Aí ele, através do Espírito Santo, vai dizer para o povo, este Deus, da quais vocês estão aí, que não conhecem, que está essa gravura ao Deus desconhecido, é este Deus que eu estou vos pregando. Irmãos, foi uma grande revolução. O apóstolo Paulo conseguiu convencer milhares e milhares de atenienses a voltar a servir a Deus e deixar a prática da idolatria. E isso não só foi uma vez que aconteceu com o apóstolo Paulo, não. Houve uma época na igreja em Éfeso. A Bíblia diz que os efesianos estavam começando a viver uma prática de idolatria, de feitiçaria terrível. O apóstolo Paulo ele vai entrar com a palavra de uma forma tremenda, que eles trouxeram seus livros de práticas de feitiçaria na praça e queimaram. Por quê? Porque eles queriam se voltar a Deus. O que está acontecendo com o mundo hoje é isso. É Deus chamando a atenção da humanidade de que Deus está no controle. De que nós não estamos isentos de passar por nada disso. Mas naquela época, nós também, nos dias em que nós estamos vivendo, seremos guardados. Mas pode ser de que no dia de amanhã, quem está falando hoje é o irmão Rodrigo, e eu não esteja aqui mais com vocês, e você vai dizer, nossa, o irmão Rodrigo pregou e disse que Deus haveria de guardar. Irmãos, a minha vida nessa terra, ela é passageira. Eu não estou esperando neste mundo, porque eu sei que existe um lugar chamado paraíso que me espera. O dia que eu partir daqui, este corpo aqui, ele vai para o cemitério. Mas a minha alma, o meu espírito, ele vai a Deus, a quem o deu. Então lá não existirá nenhum tipo de deficiência, por exemplo, deficiência física, visão. Eu não enxergo. Lá eu terei as minhas duas visões. Dores que a gente sente muitas vezes no corpo, no braço, a gente fica arrebentado. Lá não existirá mais nada disso. Aí você vai dizer, o que o irmão pregou de nada adiantou nada. Foi embora, morreu. Adiantou sim, irmão. Por quê? Porque a esperança do crente não está neste mundo, e sim no mundo vindouro. Porque existe um lugar. Jesus ele foi preparar lugar. E quando ele vier nos buscar, ele vai nos levar para lá. Lá existe casa preparada para todos nós. Existe um lugar de descanso para cada um de nós. Então, se você quer ir para lá, é o momento de você começar a meditar na palavra de Deus.
É momento de você começar a examinar suas ações. Não digo para você que você não vai ter aí os dessabores da vida. Por exemplo, existem pessoas que eu não converso. Ah, irmão Rodrigo, você está errado em não fazer isso. Não. Jesus Cristo mesmo, irmãos, como humano, ele teve pessoas em que ele mandou os seus discípulos, ao entrar na cidade, se eles não te receber, sacuda o pau da terra, do sapato e saia. Ou seja, existem pessoas que você tem que pregar a palavra de Deus. Se ela não quer te dar ouvido, deixe para lá. A Bíblia diz, não lancei pérolas aos porcos. Se não quer, não quer. Se quer, quer. A Bíblia está aí para ser pregada. Está para ser orientada as pessoas à forma de se viver. Ela é o quê? O guia, o mapa de orientação para o cristão. Se o cristão não quer buscar orientação pelas Sagradas Escrituras, infelizmente não há quem irá conseguir colocar na sua mente o que você deve fazer ou não em prol da obra de Deus. Jesus Cristo, quando ele entrou no templo, eles estavam fazendo do templo o quê? Casa de comércio. Jesus ele ficou tão irado que ele tirou a zorrague, ele chicoteou as pessoas, ele meteu o pé nas bancas, então ele irou-se. E nós, como ser humano, não podemos fazer isso? É lógico que sim, nós somos humanos, nós podemos errar, nós podemos ter pessoas que nós sabemos que não traz nenhum benefício para a nossa vida, nós afastamos, não que nós temos ódio, que guardamos rancor, raiva, não. Mas não convém, só traz coisa ruim para a nossa vida. Para que nós vamos ter uma intimidade com esse tipo de pessoas? Não, é mais fácil você se afastar, deixar essas pessoas para lá e viver a sua vida em paz diante de Deus. Irmãos, que Deus abençoe cada um nesta manhã, ore em favor das nossas vidas. Aqui é um lugar que eu gosto de vir, é um lugar que eu já disse para os irmãos, é um lugar onde eu travei grandes batalhas e ganhei bastante, tive bastante conquistas neste monte. É um lugar onde eu gosto de estar, e principalmente sozinho, onde ninguém está muitas vezes, está entre eu e Deus. Este momento está entre eu e Deus e vocês que estão aí assistindo, mas é um lugar que eu amo demais, esse lugar aqui. É um lugar onde você consegue encontrar paz, tá? Tranquilidade. É um lugar onde você consegue ver de que não adianta as riquezas do mundo quando Deus quer colocar todo mundo de igual modo na mesma posição. Que Deus abençoe você nessa manhã. Ore em favor das nossas vidas, que nós estaremos orando em prol das suas. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe.